Estados Unidos vão barrar a entrada de autoridades estrangeiras que censurarem americanos. E você vai ver também. Alunos cobravam pedágio para deixar colegas mais novos usar banheiro em escola no Rio de Janeiro. Treinador vai levar cão para menina autista em Portugal. Rajada de ventos derruba árvores e causa prejuízos em São Paulo. Flamengo e Palmeiras entram em campo hoje à noite para confirmar favoritismo na Copa Libertadores. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. Agora são 18h36 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quarta-feira. E olha só, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio anunciou uma medida que restringe a emissão de vistos para autoridades de outros países que censurarem norte-americanos, principalmente nas redes sociais, tanto cidadãos como empresas. A decisão de barrar algumas autoridades de outros países foi postada nas redes sociais de Marco Rubio. Na publicação, ele diz: estrangeiros que atuam para minar os direitos dos americanos não devem desfrutar do privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que atentam contra os direitos dos americanos acabaram. A medida é uma reação dos Estados Unidos a governos e parlamentares que possam oprimir plataformas digitais ou os Estados Unidos. Na publicação, nenhum governo ou político foi citado. Mas na semana passada, Marco Rubio disse ao Congresso americano que existe uma grande chance do governo dos Estados Unidos sancionar o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os principais motivos são as investigações de um possível golpe de Estado nas eleições de 2022 e as sanções contra a rede social X, quando Moraes baniu a plataforma em agosto do ano passado. O deputado federal e filho de Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, está nos Estados Unidos. Parabenizou o governo Trump pela medida. Parabéns, secretário de Estado Marco Rubio, e a gente fica muito satisfeito em ver que a administração Trump está antecipando e adotando a política do No Censure on Our Shores Act, projeto de lei que tramita dentro do Congresso americano e que visa justamente retirar o visto daqueles violadores da primeira emenda americana, principalmente da liberdade de expressão. O ministro Alexandre de Moraes ainda não se pronunciou. Olha, e o MEC anunciou hoje que vai dar uma ajuda de R$200 por mês para os alunos dos cursinhos populares preparatórios para o Enem. Vamos ver. Para aumentar o volume de estudantes vulneráveis no ensino superior público do país, o governo Lula retomou em 2025 o programa Diversidade na Universidade, que vai fornecer apoio financeiro para cursinhos populares. Com isso, a Rede Nacional de Cursinhos Populares divulgou que estudantes dos mais de 350 cursinhos selecionados pelo Ministério da Educação receberão um auxílio mensal de R$200 ao longo de 6 meses, para que não desistam de se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio. A Rede Nacional de Cursinhos Populares é uma iniciativa do MEC que busca oferecer apoio técnico e financeiro a cursos gratuitos que preparam estudantes de baixa renda para o Enem. As instituições devem priorizar as matrículas de alunos que vêm de escolas públicas, com renda familiar de até um salário mínimo, indígenas, negros e pessoas com deficiência. Cada cursinho pode receber até R$163 mil para custear essas ações ao longo de 7 meses, além de materiais didáticos gratuitos com foco no Enem e formação de professores. De acordo com o edital do projeto, tiveram prioridade em receber o auxílio os cursinhos populares gratuitos que não recebem apoio financeiro prévio, seja direto ou indireto. O programa tem como público-alvo os jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social que querem ingressar em uma universidade. E no Rio de Janeiro, um caso triste e revoltante aconteceu em um colégio particular no bairro de Botafogo. Alunos estavam cobrando uma espécie de pedágio para os colegas mais novos usarem o banheiro.
Alunos do Colégio PH em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, estavam cobrando pedágio dos colegas mais novos para o uso do banheiro. Quem não pagava o valor tinha as roupas arrancadas em um dos corredores da unidade. A ação foi descoberta por responsáveis de estudantes de diferentes cidades que levaram a denúncia à coordenação. A eles foi informado de maneira informal que a instituição estaria apurando a situação. Quando procurado, o Colégio PH declarou que não tolera qualquer tipo de intimidação em suas unidades e está tratando o caso com a seriedade que ele exige. A direção da instituição acrescentou que a equipe pedagógica da escola já está aplicando as sanções disciplinares e educativas cabíveis. Os estudantes envolvidos na cobrança do pedágio foram afastados. Olha, e após a companhia aérea TAP negar por 3 vezes o embarque de um cão de serviço de uma menina com espectro autista, mesmo com uma liminar da Justiça ordenando essa liberação, um novo acordo agora deve mudar a situação. Vamos ver. O treinador de cães Ricardo Casarotti, responsável por ter treinado Ted, o cão de serviço de uma menina diagnosticada com espectro autista, viajará junto com o animal para Portugal na próxima sexta-feira. O acerto foi conduzido entre o Ministério dos Portos e Aeroportos, a família e a empresa TAP. De acordo com a empresa aérea, as negativas anteriores ao pedido de embarque do animal foram dadas pois violariam seu manual de operações e colocariam em risco a segurança a bordo. O que muda agora é que, como Ricardo Casarotti é o treinador do animal, só ele ou a cuidadora é quem de fato tem a liberação para viajar com Ted. A menina e o cão já estão separados há 50 dias, o que já resultou em episódios de desregulação emocional na criança. Em entrevista nesta tarde no Redação Hit, o advogado da família de Ted, Arthur Lontra, falou sobre o assunto e adiantou a informação de que finalmente o voo com o animal foi marcado. Me permite fazer só dar uma notícia para os seus ouvintes? Por favor. O Ted já está com a nova CVI. A CVI é o documento que autoriza ele viajar novamente para Portugal. Tá? A Rayane também já está com nova passagem. Nós já chamamos o treinador dele, que é de São Paulo, para vir para o Rio, para acompanhar a viagem. Então, nós estimamos que em breve Ted estará ainda chegando a encontrar a Alice. E veja a seguir, rajada de ventos derruba árvores e causa prejuízos em São Paulo. E ainda, Flamengo e Palmeiras entram em campo hoje pela Copa Libertadores. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Fortes rajadas de vento derrubaram árvores e deixaram mais de 120 mil moradores sem energia na Grande São Paulo. 2 pessoas ainda ficaram feridas. Quem traz os detalhes é o Alexandre Cardoso. Fortes rajadas de vento atingiram pontos da Grande São Paulo nesta quarta-feira e causaram quedas de árvore. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. No Jabaquara, câmeras registraram uma árvore desabando sobre 2 veículos, mas não há sinal de vítimas. A imagem é impressionante. Também houve registros de quedas de árvores nos Jardins, no Campo Limpo, no Sacomã, na Zona Sul, no Tatuapé, na Zona Leste e em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Desde as 11h30 da manhã, o Corpo de Bombeiros recebeu, no total, 52 pedidos para ocorrências relacionadas a árvores na região metropolitana de São Paulo. No Tatuapé, uma árvore caiu na rua e atingiu 2 pessoas. Uma delas teve traumatismo na cabeça e foi levada ao hospital. Já a segunda vítima está consciente. Já no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, 3 aviões tiveram que realizar o procedimento de arremetida devido aos fortes ventos que atingiram a região, mas não afetaram as operações do aeroporto. Mesmo sem registro de chuvas significativas, mais de 120 mil clientes da Enel ficaram sem energia na capital e na Grande São Paulo. A estimativa é que as rajadas tenham atingido até 60 km por hora. O tempo também deve esfriar. A cidade de São Paulo pode registrar a menor temperatura do ano até a próxima sexta-feira.
Os termômetros podem chegar até 7 graus centígrados. E o motivo é a chegada de uma grande massa de ar polar, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Bom, agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio, seja bem-vindo. Caio, vamos começar falando da Libertadores, né? Porque hoje o Flamengo tem um jogo decisivo, vale vaga para a próxima fase, não é mesmo? Noite de decisão, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Bom, o Flamengo entra em campo nessa noite precisando aí de uma vitória simples para se classificar. Para melhorar, hoje a torcida deve bater recorde de público no Maracanã. Flamengo e Deportivo Táchira da Venezuela se enfrentam nesta noite de Libertadores no Maracanã. Para o time de Felipe Luiz, que soma até o momento 8 pontos, uma vitória simples contra o Lanterna do Grupo C já é suficiente para ir à próxima fase. Por isso, o Mengão deve ir com força máxima para este jogo. Os desfalques continuam sendo De La Cruz, Eric Pulgar e Vinha, todos contundidos. O meio-campista Gerson, que acabou saindo no meio da última partida contra o Palmeiras após sentir dores na coxa, segue sendo dúvida. O camisa 8 até treinou na tarde de ontem junto com os companheiros, mas segue incerta sua presença no jogo. Se dentro de campo o time carioca vem com força total, nas arquibancadas não deve ser diferente. Isso porque ainda na tarde de ontem, todos os mais de 66 mil ingressos para a partida já haviam sido comercializados. Com isso, é esperado que seja batido o recorde de público dessa temporada, que até o momento foi o jogo entre Flamengo e LDU, também pela Libertadores, com 65.500 torcedores. E, Caio, quem também joga hoje pela Libertadores é o Palmeiras, né? Mas a situação do Verdão não poderia ser melhor, né, Caio? O Verdão tá tranquilo, Kleber. Bom, o líder geral da competição, Palmeiras, vai só cumprir tabela nessa noite. E se vencer, vai seguir sendo o único a vencer todos os jogos até aqui. O Palmeiras chega já classificado às oitavas de final e com a melhor campanha geral. O Verdão entra em campo só para cumprir tabela e tentar se garantir como o único com 100% de aproveitamento na fase de grupos. O técnico Abel Ferreira deve ir para o jogo com um time misto. Por não depender do resultado, o treinador pode dar oportunidades aos atletas com menos minutagem e poupar as peças mais importantes antes da Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras sofre apenas com 2 desfalques: Bruno Rodrigues, que faz transição entre a parte física e técnica, e Felipe Anderson, afastado por lesão na coxa. Já a situação dos peruanos é mais complicada. O Sporting Cristal vem de derrota no Campeonato Nacional e é o terceiro colocado do grupo na Libertadores com 7 pontos. O único cenário que classifica a equipe na competição é a vitória hoje por pelo menos 5-0 e a derrota do Cerro Porteño para o Bolívar. A chance mais provável dos peruanos é de se garantir na terceira posição e disputar a Sul-Americana. A bola vai rolar hoje às 21h30 no Allianz Parque e também marca a despedida do atacante Estevão no estádio Alviverde. E além do Palmeiras e do Flamengo que a gente mostrou, tem mais time brasileiro entrando em campo hoje, né, Caio? Tanto pela Libertadores quanto pela Sul-Americana. Então conta pra gente aí todos os jogos da noite, Caio. Tá certo, Kleber. Vamos dar uma olhada na tabela então. Bom, a gente começa aí falando de Libertadores, porque às 19 horas, daqui a pouquinho, tem jogão no Rio Grande do Sul. O Internacional vai encarar o Bahia no estádio Beira-Rio em uma briga indireta pela vaga nas oitavas da Libertadores. O Inter está em segundo lugar, né, da chave com 8 pontos e caso empate essa partida, está seguro nas oitavas de final. Já o Bahia tem 7 pontos e está em terceiro. E aí só a vitória importa se quiser passar de fase. Mais tarde, às 21h30, Flamengo e Deportivo Táchira vão se enfrentar no Maracanã, como nós vimos aí no vídeo. O Mengão precisa ir só vencer para passar de fase, já que tem os mesmos 8 pontos da LDU. E o Táchira ainda sem pontuar não tem mais chance de avançar. No mesmo horário, em São Paulo, Palmeiras recebe o Sporting Cristal no Allianz Parque. O Verdão já está classificado e tem a melhor campanha geral garantida, então entra em campo hoje só para cumprir tabela e tentar se garantir como único 100% de aproveitamento nessa fase de grupos. Já os peruanos estão em terceiro e aí vão torcer para uma derrota do Bolívar para poder ir aí pelo menos para a Sul-Americana. Bom, vamos falar agora de Sul-Americana, porque hoje tem os jogos
desse campeonato. Às 21h30, a Universidade Católica recebe o Vitória no Estádio Olímpico Atahualpa, que tem 2.850 metros de altitude, olha só. A equipe equatoriana tem 11 pontos e já garantiu a liderança do grupo, então resta aí ao Leão lutar pela vaga nos playoffs contra os terceiros colocados da fase de grupo da Libertadores. No mesmo horário, o Cruzeiro encara o União Santa Fé no Mineirão, em Belo Horizonte, mas aí nessa partida os dois apenas cumprem tabela, já que não tem mais chances de passarem de fase, Kleber. Tá certo, Caio. Muito obrigado aí pelas informações do esporte e até amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. É isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.